Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 19 de outubro, da 28ª semana do Tempo Comum. Hoje, a família franciscana recorda São Pedro de Alcântara. Ele é copadroeiro do Brasil e também é o patrono da Catedral de Petrópolis e padroeiro de Petrópolis. Ele era espanhol e viveu de 1499 a 1562 e é doutor da Igreja. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aqueles que me renegarem diante dos homens, eu também os renegarei diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, terá perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este não terá perdão. Quando vos levarem diante das sinagogas, dos magistrados e das autoridades, não fiqueis preocupados, como vão se defender ou o que ireis dizer, porque o próprio Espírito Santo vos dirá o que devereis dizer. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus é um pão diário. Um pão que deve alimentar a minha vida e que deve também alimentar a sua vida. É o pão da palavra. Pegar a palavra, comer a palavra. Porque nós somos também aquilo que nós comemos com os olhos, com os ouvidos. E as coisas que comemos com os olhos e com os ouvidos vão modificando os nossos corações, também vão modificando as nossas mentalidades e, consequentemente, também vão modificando o nosso modo de agir e o nosso modo de nos comportarmos. Por isso, a força da palavra de Deus e como um dos meios de crescimento espiritual, é muito importante que os cristãos reaprendam a alimentar-se diariamente com a palavra de Deus, para que assim, aos poucos, a palavra vá rompendo todos os obstáculos que existem em mim e que também existem em você, e assim vai formando o homem e a mulher temente a Deus. Hoje, na primeira leitura, ainda retirada da carta aos Efésios, nós encontramos o apóstolo Paulo rendendo graças a Deus, glórias a Deus, pelo bom testemunho que a comunidade de Éfeso está dando sobre o Evangelho, testemunhando a Jesus de Nazaré. E o apóstolo manifesta a sua alegria, a sua felicidade, porque ele tem escutado o bom testemunho dessa comunidade que está em Éfeso. Por isso ele faz uma súplica ao Senhor, que conceda às pessoas que ali estão o Espírito Santo, que abra a inteligência, que rompa os obstáculos, para que assim eles possam progredir cada vez mais na compreensão do mistério de Jesus de Nazaré, conseguindo por meio dele a salvação e a santidade de vida. O bom testemunho é muito importante. O bom testemunho público é muito importante. Ainda que eu e você tenhamos esta consciência de que carregamos em nossa vida uma dosagem de hipocrisia, uma dosagem de incoerência, porque ninguém é perfeito. Ninguém vive uma vida perfeita. Todos nós carregamos essa dureza de ter que peregrinar com essas fragilidades humanas, com as fraquezas humanas, confiando mais na misericórdia de Deus do que em nossas obras. Aquilo que aprendemos com o apóstolo. Às vezes não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. E é na minha fraqueza que eu me glorifico em Deus, porque assim eu não me arrogo. Eu não me arrogo em momento algum de me apresentar diante do outro como perfeito, como justo e como santo, mas sim como um pecador que busca a conversão de vida a cada dia. Aqui está o grande ensinamento dos santos para nós, porque nenhum santo gostava de ser chamado de santo, nenhum deles. Todos eles se consideravam grandes pecadores, mas uma coisa eles tinham plena consciência,
de que o amor de Deus havia impulsionado a vida deles para que eles pudessem dar bom testemunho de Jesus de Nazaré. Porque o ressuscitado, quando se manifesta aos seus discípulos da primeira hora, ele diz justamente isso: e eu enviarei sobre vós o Espírito Santo para que deem testemunho de mim na Samaria, na Galileia e em todo o mundo. Por isso hoje Jesus, então, no Evangelho de Lucas, vai dizer isso para mim e para você: aquele que der testemunho de mim diante dos homens. E como é que nós damos testemunho de Jesus? Somente carregando uma cruzinha no pescoço? Mais do que isso. Somente celebrando os nossos ritos? Mais do que isso. Somente celebrando as tradições, as culturas cristãs? Mais do que isso. Porque dar testemunho de Jesus significa estar fiel a Ele nas pequenas coisas e também nas grandes coisas, às vezes até nas decisões práticas da vida, nas grandes decisões ou nas pequenas decisões. É aí que nós vamos mostrar o nosso testemunho sobre Jesus de Nazaré. Eu me recordo de alguns casos assim muito práticos. Por exemplo, tem um amigo que trabalha na confecção de roupas, de camisas, e uma vez procuraram a ele para fabricar uma grande quantidade de camisas favoráveis ao aborto aí no Rio de Janeiro. E ele disse: não, eu não posso fazer isso. Mas você é um idiota, um imbecil, vai perder dinheiro, disse a pessoa para ele. Mas não vou perder a minha consciência. Aqui chegou o momento dele dar testemunho. Me recordo uma outra vez que uma autoridade da República também procurou determinada pessoa oferecendo uma verba para poder construir uma creche, só que o dinheiro que seria adquirido seria de modo injusto, ilegal, dando uma nota fria. E ele disse: não, eu não posso fazer isso. O senhor é um imbecil, um idiota, está perdendo essa oportunidade, sim, mas eu quero dormir com a minha consciência tranquila. Porque às vezes podemos perder a nossa alma, perder o nosso coração e perder a nossa consciência diante dessas situações muito práticas da vida. E é aí que nós damos testemunho de Jesus. Damos testemunho quando não somos violentos, damos testemunhos quando não somos desonestos, damos testemunhos quando não somos infiéis, damos testemunhos quando não compactuamos com situações erradas. Aí sim nós vamos dando testemunho a cada dia, eu e você, ainda que carreguemos as nossas fraquezas humanas. Por isso Jesus vai dizer: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho deles diante também dos anjos de Deus. Mas aqueles que me renegarem diante dos homens, eu também os renegarei diante dos anjos de Deus. E tem mais, diz ele: todo aquele que disser qualquer coisa contra o Filho do Homem receberá perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este não receberá perdão. E quando vocês forem conduzidos às sinagogas, às autoridades, aos magistrados, porque às vezes podemos ser levados diante das autoridades por causa do Senhor, não por causa de crime que eu cometi. Não por causa de crime que eu cometi, mas ser conduzido diante das autoridades por causa do Senhor, por causa da verdade do Evangelho. Então Jesus diz: não vos preocupeis com o que devereis dizer ou como devereis fazer, porque o Espírito do Senhor é que virá em socorro da sua fraqueza. É Ele que vai dizer o que você tem que dizer. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, o testemunho de Jesus é uma questão fundamental para que a gente possa evangelizar o mundo, porque evangelizamos mais pela força do testemunho do que pela persuasão humana. As palavras passam e os testemunhos arrastam. Por isso a palavra de Deus é viva, nos ensinou Santo Antônio. A palavra de Deus é viva quando a própria vida fala. E nós encarnamos a palavra de Deus nas ações de cada dia de nossa vida. Que todos os santos de Deus nesse dia, principalmente São Pedro de Alcântara, ore por nós, ore conosco, para que assim também nós possamos evangelizar pelo nosso testemunho. E ao povo de Petrópolis, muito amado, um grande fraterno abraço nesse dia do patrono, São Pedro de Alcântara. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. São Pedro de Alcântara, rogai por nós.